E aí, pessoal, tudo certinho com a galera? Então, Hendrickson aqui, estamos dando continuidade à matemática discreta, tá certo? Não quero ver ninguém desanimado, estamos passando por essa turbulência, mas a FAM ela vai dar continuidade aos trabalhos, tá certo? Então vamos ao assunto. Vamos lá. Pessoal, nós iremos intitular esta aula como a segunda parte do assunto matrizes. Tá joia, gente? Vocês sabem, a primeira parte ela foi ministrada presencialmente. Tá joia? Ali nós vimos o que é uma matriz, nós estudamos tipos, formatos, a construção, o sistema de posições de cada elemento, tá certo? Ali nós vimos as operações entre matrizes e muito bem, paramos nos exercícios sobre aquilo que a gente estudou. Nós, então, inaugurando esta metodologia adaptada por meio aqui das gravações, nós iremos continuar matrizes agora na segunda parte. E aí a gente vai tratar dos determinantes. Tá ok? Muito bem, turma, eu coloquei aqui o nosso cardápio, tá joia? O nosso roteiro. Nós vamos dividir esta aula em 3 blocos e iremos começar agora o primeiro deles, o primeiro bloco. Muito bem. Isso vai facilitar para vocês, porque caso precisem e eu estimulo, façam isso, voltem o vídeo, pausem o vídeo, tá certo? Usem o vídeo como uma aula dinamizada, não é? Onde você tem o controle, tá certo? Você pode aí voltar, você pode de repente a expressão você não ouviu, você não entendeu, você volta, não é assim? E aí, com certeza, você usufruindo plenamente esse método à distância, você atingirá os objetivos da aula. Então vamos lá. Eu destaquei aqui o primeiro bloco, vista geral deste conteúdo lá no nosso site. O site vocês já sabem, é o blog do profh.com. Tá joia? E aí, quando vocês precisarem voltar, é só vocês procurarem aonde nós estamos. Eu vou sempre estar voltando para esta tela ao iniciar cada bloco. Tá certo? Então, me acompanhe. Vamos até o nosso site para a gente, a partir daqui, ter a vista geral do assunto. Aí você vem aqui no tópico turmas, procure aí o nome da nossa disciplina, matemática discreta. Muito bem. Aí você vai procurar aonde nós estamos. Veja, primeiro conteúdo já trabalhado, segundo conteúdo também já trabalhamos, e estamos aqui neste terceiro tópico, matrizes e determinantes. Tá joia? Massa. Aí você clica aqui em texto. Vamos ao texto. E ali você observa tipos de matrizes e o título desta aula, determinantes. A gente vai se ater aos determinantes. Tá ok? Muito bem.
Eu lhe estimulo seja no próprio site, seja no PDF que vocês têm à disposição, baixando aqui do site, ou no próprio vídeo, eu estimulo vocês a pausarem, caso queiram usar a terceira opção, o próprio vídeo. Vocês pausam e aí analisam, leem cada slide com detalhes, fazendo as anotações que vocês acharem necessário. Claro, sempre eu estarei sublinhando, enfatizando aqueles tópicos mais relevantes e aqueles que vocês deverão se demorar mais, já que deles depende o exercício que a gente vai ver em seguida. Muito bem, aqui nós temos uma matriz nula, tá? A galera depois vai dar uma olhada e vai perceber que a matriz nula ela é exatamente isso, é uma matriz repleta de zeros, tá certo? Aqui a gente revisa a última parte da aula anterior, da aula presencial anterior, onde nós vimos o produto de matrizes, a multiplicação de matrizes. Aqui eu também apresento para vocês o que é uma matriz diagonal, tá joia? Aqui também vocês poderão entender o que é uma matriz identidade, tá certo? Eu estimulo vocês a observarem cada um desses tópicos. Temos aqui exemplos, tá? Mas eu não vou me demorar neles, já que vocês poderão fazer isso posteriormente. Matrizes triangulares. O que é uma matriz triangular? Vale a pena você analisar esse slide. Temos aqui uma matriz simétrica. E aí chegamos aonde a gente se propôs a trabalhar com vocês. O determinante de uma matriz. E a partir daqui, pessoal, a partir desse ponto, desse slide, nós nos detalhamos, tá certo? E aí vocês, como eu disse, eu estou nesse primeiro bloco apenas fazendo uma panorâmica, uma vista geral daquilo que nós veremos mais detalhadamente a seguir. Mas aí se liga, tá? Aqui você tem o conteúdo detalhado. Aqui você tem alguns exemplos para você mesmo depois voltar, caso haja necessidade, caso você precise, e se utilize aí dos exemplos na resolução da lista que eu vou apresentar já já. Eu quero sublinhar nesses slides o seguinte, as propriedades dos determinantes. Pois bem, a partir desse slide eu incentivo, eu estimulo a minha galera a analisar cada uma dessas propriedades. Vocês vão precisar tê-las em mente, compreendê-las antes da lista de exercícios e durante ela, porque não tem nenhum problema você, ao resolver, estar assistindo essa videoaula, pausar aqui ou usar o site ou o PDF, enfim, aquilo que seja melhor para você na hora de resolver cada questão, tá certo? Então fica aqui a dica: propriedades dos determinantes, tá certo? E depois você tem aí mais alguns exemplos relacionados à propriedade, as propriedades dos determinantes. Pois bem, ao final, veja que eu estou pulando. Aquilo que eu estou pulando não é material desta aula, tá certo? Ao final dessa parada, aqui você encontra o questionário. E eu já vou clicar aqui para me colocar no seu lugar, tá certo? Clicou ali, você já vai ser direcionado para a lista de exercícios da aula que a gente está ministrando para vocês hoje, tá joia?
Muito bem. Então, esta é a panorâmica. Vamos retornar para lá. Esta foi a vista geral aqui do que nós iremos trabalhar com vocês mais detalhadamente a partir de agora. Então, vamos lá. Nós iremos agora ao segundo bloco desta aula. Então, para a gente organizar bacana para vocês, eu irei destacar aqui a segunda parte. Caso você volte, é só você procurar então esse grifo amarelo aí no vídeo, tá certo? O grifo de cada bloco, de cada parte estará sempre à disposição. Determinantes, definição e exemplos. Eu quero aproveitar um vídeo que eu já tenho no YouTube para a gente apresentar para vocês o que é o cálculo do determinante, como que a gente faz isso de uma forma bastante clara. Então eu vim aqui na aba videoaulas, eu quero, deixa eu ver, a terceira parte do vídeo intitulado videoaula sobre matrizes e determinantes, terceira parte, e aí eu vou colocar para vocês aqui no YouTube, tá certo? Eu já tenho aqui o minuto a partir do qual é interessante a gente assistir. É o minuto 1 minuto e 48 segundos. Tá joia? Você pode assisti-lo na íntegra ou a partir dessa marca, porque aí eu já vou introduzir a definição e pegar alguns exemplos bacanas para vocês. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. A gente vai dar uma olhada aqui nos determinantes, não é? O que é que são determinantes de matriz? Eu quero pegar alguns exemplos bacanas aqui para que você entenda bem isso daí. Primeiro, você sabe que matriz é uma tabela, matriz é um conjunto de números, mas desde um passado bastante antigo já, alguns séculos, se associa a matriz a um número real. Tá certo? De que forma? Inclusive eu quero mostrar para você um pouco de história, um pouco da história, bem rapidamente, só para você perceber algumas coisas interessantes. Alguns professores ainda têm o costume de ensinar uma sequência, não é? Primeiro se vem matrizes, depois determinantes, sistemas lineares, né? Como se na história esses assuntos eles aparecessem assim, mas isso não é verdade, tá certo? A gente estudando a história, a gente percebe que os determinantes eles foram aparecendo inicialmente associados à resolução dos sistemas lineares. Eu vou destacar isso daqui para você observar aí, tá? Ou seja, os sistemas lineares, que é um outro tema bacana, que inclusive é um curso que a gente vai oferecer para vocês, eles geraram os determinantes, vamos colocar assim, e não necessariamente as matrizes. Tá certo? Eu queria destacar isso daí, de modo que, voltando aqui, não é necessário se ver determinante, né, matrizes, determinantes, sistemas lineares nessa ordem. A ideia que a gente está trabalhando, essa ideia não linear dos assuntos, não é? Essa ideia de teia, você escolhe o seu tema e a gente trabalha ele, independente de se pensar em pré-requisitos. É possível sim a gente trabalhar, não isoladamente, mas partindo, não é, do princípio de que se pode aprender. Tá? E se for necessário uma base anterior, a gente pode fundamentar de modo que o aluno consiga estudar
quaisquer assuntos. Muito bem. A gente então vai começar a trabalhar com determinantes. Como que se trabalha com determinantes? Primeiro, só faz sentido a gente pensar em determinantes quando estamos trabalhando com matrizes quadradas. Então vejam, a matriz do tipo 1 por 1, que é aquela composta apenas por um elemento, o determinante dela, ou seja, o número associado a ela, vamos falar a grosso modo, o valor dela, será o próprio elemento que ela possui. Então, se eu tenho uma matriz M, que possui apenas um elemento, uma matriz de ordem 1, o determinante de M será o próprio elemento. Tá? Já numa matriz de ordem 2, a gente vai trabalhar aí com a seguinte ideia. Você se lembra das diagonais, né? Vamos usá-las agora. Você pega o produto dos elementos da diagonal principal, tá joia? E vai subtrair o resultado, esse produto, do produto, você vai subtrair desse produto o produto dos elementos da diagonal secundária. Deixa eu pegar um exemplo aqui bem bacana, bem simples, para que você entenda o que eu quero dizer. Eu vou pegar aqui essa matriz. Você tem uma matriz do tipo 2 por 2, uma matriz de ordem 2, e eu quero saber qual é o valor associado a essa matriz. Simples. Pegue os elementos da diagonal principal, multiplique. 3 vezes 2, 6. Está aqui a multiplicação. Agora pegue a multiplicação entre os elementos da diagonal secundária. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Agora faça a subtração. Ora, 6 menos 4 vai dar 10. Porque o oposto de menos 4 é 4. E 6 mais 4 é 10. Beleza? Para nós concluirmos, eu quero ver com você uma matriz de ordem 3. Aí a gente vai usar a ideia de Pierre Frédéric Sarry, né? Que ficou mais conhecida como a regra de Sarry. Se escreve Sarrus, mas como o cidadão era da França, a gente tenta aí chegar próximo da pronúncia francesa. Tá? Regra de Sarry. Qual é a regra de Sarry? Eu quero que você preste bem atenção. Você pode conseguir entender isso daí para a gente trabalhar os determinantes de matrizes do tipo 3 por 3 ou de ordem 3. Eu peguei esse exemplo aqui. Uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, ela de fato é uma matriz de ordem 3, e eu quero calcular o determinante dela, o valor associado a ela. Veja, como ela não é de ordem 2, não tem como a gente pegar aqui os elementos, os dois elementos da diagonal principal, porque ela, na verdade, possui 3 elementos. A mesma coisa acontece com a diagonal secundária. A regra de Sarry, ela pede para a gente fazer o seguinte. Olha só, dá uma olhada aqui para cima, ó. Joia. Você vai pegar essa matriz e vai estendê-la. Como assim? Pegue as duas primeiras colunas e repita-as logo após o término da matriz. A matriz, você está percebendo, ela se resume a esse quadrado 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Eu estou pegando as duas primeiras colunas e estou repetindo-as aqui, ó, após a matriz. Você percebe isso daí? Muito bem. Agora, qual é a ideia? Você vai multiplicar. Beleza? Multiplique diagonalmente de acordo com essas setas aqui. Eu quero começar com as setas aqui, ó, da joia da esquerda. Eu quero começar com a multiplicação, o resultado dos elementos dessas setas. Veja, eu peguei essa diagonal e multipliquei. 4 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 8. Já explico por que esse menos 8 aqui. 1 vezes menos 3 vezes 4. Isso daqui vai dar menos 12. E assim sucessivamente. Depois você vem para cá e faz as multiplicações nas outras setas, nessas direções. Sempre diagonalmente. Tá joia? Agora é o seguinte. Os 3 primeiros resultados, você vai pegar o oposto deles. Você vai multiplicar por menos 1. Então o que era 8 ficou menos 8. O que era menos 12 ficou 12. O que era 30 ficou menos 30. Já os 3 últimos resultados, você vai deixar como está. Ora, o determinante será a soma desses 6 resultados. Olha que beleza. Somou os camaradas, meu amigão, volta para lá. Você vai ter o que a gente chama de determinante da matriz. Aqui, eles somados, o resultado é 49. Tá beleza? Pessoal, estamos de volta só para garantir que a galera esteja me acompanhando. Tá certo?
Sentiu dificuldade? Volta ao vídeo. Se o vídeo não for suficiente, entre em contato com a gente. Vamos continuar. Partindo agora para o terceiro bloco, pessoal, eu quero resolver questões da lista de exercícios que vocês irão desenrolar já já, assim que terminarmos a nossa exposição. Vocês já devem baixar a lista lá no site, ou quem sabe, não é? Pelo próprio site, ou ainda pausando o vídeo, você escolhe, tá? Tá joia, então vamos resolver algumas questões comigo aqui. Eu vou destacar, portanto, o início deste último bloco para facilitar aí as buscas no vídeo. Resolução de questões comigo. Então tá, eu quero, para a gente começar, eu quero retomar uma questão que a gente resolveu no vídeo, tá certo? Essa daqui, ó, esse exemplo aqui. Então, como que a gente calculou o determinante desta matriz de ordem 2? Desta matriz que possui aí 2 linhas e 2 colunas. Tá legal. Fazendo de uma forma ainda mais detalhada, eu quero pegar aqui com vocês aquela matriz. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira coluna, formada pelos elementos 3 e 4. Tá joia? Então lá vai. E a segunda, formada pelos elementos -1 e 2. Beleza. Então, só esclarecendo, quando estamos trabalhando com as barras e não com parênteses ou colchetes, isso é indicativo de que estamos preparando aquela matriz para calcular o valor associado a ela, ou seja, o seu determinante. Muito bem. E como que a gente fez isso? Lá naquele vídeo, no vídeo, dentro do vídeo, a gente fez assim, ó. Pois bem, nós utilizamos as diagonais, correto? Então eu vou pegar aqui, ó, a diagonal principal. Massa. A gente pega a diagonal principal e faz o que, pessoal? Digam aí para mim. Ok, a gente pega os elementos da diagonal principal e multiplica. 3 vezes 2 vai dar 6. Aí agora você vai lá e flecha a sua diagonal secundária. Exatamente. Então, flechando os elementos da diagonal secundária e multiplicando esses camaradas, o que é que se obtém? -1 vezes 4, isso vai nos dar -4. Ora, aí você chega e diz, então, o determinante desta matriz será o resultado da flecha verde, aqui ó, o resultado da diagonal principal, menos, esse menos, ele vem da definição de determinante, como foi abordado lá no vídeo, tá joia? Menos o resultado da diagonal secundária. Ora, aí nós teremos 6 menos -4. Isso é o mesmo que 6 mais 4, de onde vem que o determinante procurado é o número 10, é o valor 10. Tá joia, pessoal? Então, fazendo de outra maneira, ainda mais, digamos assim, lúdica, interativa, com cores, para facilitar a memorização. Massa! Agora me acompanhem até a nossa lista. Vamos chegar lá
no site, mais uma vez, matemática discreta. Tá joia? Aí você vê a relação dos conteúdos. Estamos aqui no terceiro assunto, matrizes determinantes. Queremos dar uma olhada na lista de exercícios. Pois bem, a nossa lista de exercícios, ela começa considerando as matrizes A e B. A primeira questão já foi ofertada para vocês resolverem em sala, lá em nossa última aula presencial, e de modo que a gente vai trabalhar com vocês agora a terceira questão. Tá certo? A terceira diz assim, olha, o determinante da matriz A é igual a... Joia, precisamos dessa matriz aqui para a gente calcular o determinante dela. Então, deixa eu colocá-la lá no nosso quadro para a gente trabalhar. Massa. Aqui está a nossa matriz A, para a gente trabalhar com ela a terceira questão da lista de exercícios. E lembrando, assim que a gente concluir aqui a aula, a galera deve detonar toda a lista de exercícios. Tá certo? E aí vocês vão usar, não é? Cada fala da gente, cada exemplo dado para usar como referência na resolução dessas questões. Tá joia? Então, determinante da matriz A. Observem que a matriz A, ela é de ordem 3, é uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas. De acordo com o que vimos anteriormente, a gente tem que usar a ideia do matemático francês Pierre Frédéric Sarry. Tá, e qual que é a ideia de Sarry? Qual que é a regra de Sarry? Como nós vimos, a gente vai ter que repetir as 2 primeiras colunas dessa matriz. Então vamos fazer isso. Irei colocá-las aqui, organizadamente. Vou pegar a primeira coluna e vou repeti-la após a matriz. Tá certo? O mesmo fazemos com quem? Isso, com a segunda coluna. Então vamos lá. Aqui está a segunda coluna da matriz A sendo repetida. Uma vez que repetimos as 2 primeiras colunas da matriz, lembrando essa regra, ela só é válida para matriz de ordem 3. Tá certo? Matrizes quadradas 2 por 2, 2 flechinhas e estará encerrado o cálculo do determinante. Tá, aí Sarry ele diz assim, cara, você vai pegar e flechar, você vai flechar quem, pessoal? Você vai flechar as diagonais principais dessa matriz estendida. Então acompanha aqui comigo. Primeira diagonal principal, segunda diagonal principal, e você tem uma terceira diagonal principal aqui, joia. Uma vez que você destacou, flechou essas 3 diagonais, o que é que você faz? Exatamente, você vai multiplicar os elementos aqui de cada diagonal. Então façamos isso juntos. Aqui na primeira flecha você tem 1 vezes 1 vezes 0, o resultado será 0. Tá joia? Segunda flecha, 2 vezes 2 vezes menos 1, isso nos dará menos 4. Perfeito. Aí chegamos aqui à terceira flecha, no sentido da diagonal principal. Percebe? Massa. Então, fazendo o produto dos 3 valores, menos 1 vezes 3 vezes 1, a gente obtém exatamente menos 3. Perfeito. Soma esses caras. Tá legal. Se a gente somar 0 com menos 4 e menos 3, obteremos menos 10. Maravilha. Sarry ainda diz o seguinte, você vai pegar agora a mesma ideia, sendo que no sentido das diagonais secundárias. Ótimo. Então me acompanha aqui, Você vai ter aqui esta diagonal secundária
você vai ter também mais esta diagonal secundária e a terceira e última diagonal secundária. Flechou no sentido da diagonal secundária? Massa, o que é que você faz? Você vai multiplicar os elementos de cada diagonal, de cada flechinha. Então façamos isso juntos. Aqui na primeira flecha temos menos 1 vezes 1 vezes menos 1. Isso vai te dar mais 1 positivo. Perfeito. Segunda flecha, 1 vezes 2 vezes 1. Ora, isso vai nos dar exatamente 2. E a terceira flecha tem um zerinho. Quando tem um zero, isso é bom demais, porque na multiplicação, o zero, ele anula o produto. Então, você vai ter aqui zero. O que é que você faz? Isso, você vai somar os três resultados. 1 mais 2 mais 0 vai nos dar exatamente o que? Vai nos dar 3. Agora, é o seguinte, eu estou percebendo uma falta de atenção da minha parte aqui, correto? Bom, a mente, ela foi mais rápida do que a língua, né? Então deixa eu fazer essa observação aqui, ó. Na verdade, isso não vai dar menos 10. Se você tem 0, menos 4, menos 3, isso vai dar o que, pessoal? Isso vai dar menos 7. Muito bem, muito bem. Tá. Uma vez corrigido, aí você chega ao seu resultado. Veja, quem vai ser o determinante da matriz A? Muito bem. Aí você escreve lá, o determinante da matriz A será a soma dos produtos das flechas na diagonal principal menos a soma dos produtos das flechas da diagonal secundária. Ou seja, teremos aí menos 7 menos 3. Lembrando que esse menos vem da definição de determinante. Tá certo? Ora, menos 7 menos 3 vai dar o menos 10, que de modo bem precipitado eu havia colocado. Correto, pessoal? Aí a gente chega lá na lista e confere. Não é a primeira questão, estamos na terceira questão. Eu já assinalei ali para vocês a alternativa A. Tá joia? Então, findamos essa questão. Ok, pessoal? Chegamos ao final dessa aula. E aí, agora é com vocês. A atividade está posta. Trabalhem, se esforcem e fiquem atentos ao prazo de entrega. Tá joia? Forte abraço, até a próxima. FAM, sua carreira começa agora.